Um BIOS 200 com problemas na temperatura, nos filtros e nos contatos da placa. Deu um baita trabalho. Nós temos aqui esse BIOS 200, eu não ia fazer vídeo dele, porque era mais uma montagem e teste de filtro, mas a coisa ficou um pouquinho para lá disso. Então eu vou mostrar uns detalhes aqui que eu acredito que são importantes. Bom, a primeira coisa é que ele passou por outra assistência técnica, que o problema chegou na cubeta, esse tipo de coisa, e eles acharam por bem passar para mim. Então chegou aqui com faltando parafusos e tudo. Eu sou muito chato com essas coisas, então saí colocando espaçadores na placa do pré, parafusos aqui, tudo voltou, tudo original. Só para ver, eu sou das antigas, né? Então eu tenho do tempo que eu comprava da Selmy, que o parafuso é a mesma coisa da BioPlus, quase todos. Comprava parafuso original lá, arruela, tudo original. Então eu tenho muito para colocar aqui e trazer tudo para original. E o que eu não tenho original, eu tenho muito parecido. E é assim que eu trabalho. Não ficar colocando parafuso de um e outro de outro e fica uma bagunça dentro do aparelho. Esse canal está te ajudando? Você quer ajudar o canal? Então faz um Pix. Usa o QR Code que está na tela ou o e-mail logo abaixo. Bom, eu montei toda a parte ótica aqui, não vai dar para mostrar, mas o disco tá aqui, ó. Aqui você vê os filtros, ó. Olha o disco aqui, ó, tô girando ele com a mão. Tinha um problema também na bateria, a solda estava já enzinabrando. Isso aí mostra que a bateria pode estar querendo vazar. Então você vai fazer um teste de tensão na bateria, se a tensão estiver meio baixa já vai e troca. Senão você tem que trocar a solda. Mas a solda você tem que trocar, ou qualquer coisa na bateria, você tem que fazer com o aparelho ligado, senão ele perde a memória. Mas acontece que para esse caso aqui, já era tarde demais. Algo já aconteceu lá e ele chegou aqui com alguns problemas aqui, né? Deixa eu mostrar o visor dele aqui, ó. Olha como ficou. A absorbância, essa ficou programada, mas o restante, aí, ó. Olha aí. Essa sujeira aí acontece quando dá algum mau contato. A pessoa está mexendo e tal, e aí deu alguns mau contatos aí, e aí sujou a memória. Isso aqui não tem nem jeito, ele tem que reprogramar tudo de novo. Só se a BioPlus tiver um outro sistema hoje que eu desconheço, mas eu já precisei disso umas 2 vezes no passado, e eles falaram, tem que reprogramar na mão. Isso aí é um serviço que eu não faço aqui, porque você tem que ter o kit que você usa e fazer a programação para o kit que você usa. Então ele pega o funcionário dele e faz. Essas coisas eu não vou mexer. Esse aí ele faz lá depois. Vamos ver um detalhe. Serviço de operador. Seleciona. Eu tive que calibrar a bomba, já calibrei, mas só para a gente ver. Ó. Temperatura pedida, 37 graus. A medida, 0,9. Tá tudo errado. E é aqui que eu esbarrei. Depois que eu deixei tudo montadinho, chequei a cubeta tá 97% limpa. É o suficiente para a gente fazer o teste. Quando eu fui testar, ele deu erro de temperatura. A temperatura tá dando baixa. E até questionei lá, falei, vocês mexeram e tal? Ah, mexemos. Então, o que aconteceu? Eles colocaram o Peltier invertido. Então, nem é bom ficar deixando o aparelho muito tempo ligado. O Peltier, vamos entender aqui. A cubeta tá aqui, ó, tá vendo? Os 2 caninhos dela, né? Entrada, o fininho, saída é o grosso. Do lado de cá dela tem aquele bloquinho quadradinho colado nela. Aquele é o Peltier. Ele tem a propriedade, conforme você joga tensão nele, de um lado dele ele esquenta, do outro lado ele esfria. Se você, na hora de colocar, ele tá assim, você colocou invertido, colocou assim, então, ao invés dele esquentar, ele esfria. E aí, o sensor fala, olha, tá frio, esquenta mais. Ele esfria mais. E o sensor fala, tá frio, esquenta mais. E ele esfria mais ainda, porque tá invertido. Ou seja, nunca vai esquentar. Ele vai ficar esfriando. Você tem que ir lá desmontar e inverter Peltier, colocar pasta térmica e tudo. O problema é que esses Peltiers, eles consomem muita corrente. E às vezes fica ligado assim, pode queimar o Peltier ou queimar a fonte dele. Ele tem que ligar, chegar na temperatura e tem que desligar. Ele não pode ficar ligado. Então eu espero que não tenha acontecido nada de errado. Para você ter certeza da temperatura, você tem que colocar uma sonda lá dentro. Essa sonda originalmente, ela tem os fios tudo encapado. Vou mostrar uma foto aí para vocês verem. Então, eu tive que tirar a capa dela. Isso aí, inclusive, faz o sensor durar menos tempo. Eu já vou até comprar outro e deixar de reserva aí, que com o tempo esse aqui vai estragar. Porque ele ficou sem apoio, ó. Um fio ficou desencapado, tá vendo? Você tem que tirar toda essa capa, ele era dessa grossura aqui, ó. Você tem que tirar para ele ficar assim, para ele poder entrar aqui, ó.
Você enfia ele dentro da cubeta até lá embaixo. Quando ele bater na parede de baixo, você puxa um pouquinho para ele ficar no meio. Obviamente a cubeta está cheia d'água. Então, com o aparelho montado, os tubos no lugar aqui, eu pedi para lavar, né, umas 2 vezes para encher a cubeta de água. E aí você mede a temperatura. E estava dando lá 4 graus, ou seja, chegou no mais frio possível, sinal que ainda estava funcionando. Mas vamos ver, eu desliguei, né, e aí eu resolvi então mostrar essa parte para vocês que eu acho importante. Eu costumo até colar com Super Bonder para não ficar lá equilibrando para acertar isso aqui. Ela já fica parada lá, porque vai uma arruelinha no meio. Aqui também, ó. E isso aqui você tem que sair desmontando o módulo, não tem nem jeito. Solta lá, solta embaixo, ó, tem 2 aqui, 2 lá, esses aqui, não tem nem jeito. Você tem que sair desmontando. Até sair a parte que eu quero, né? Se der para eu trabalhar assim, melhor. Mas só que os fios estão passando por baixo, então é meio chato, né? A lâmpada, ó, não tem como você colocar nada disso errado, porque só tem essa posição. Ó, a cubeta tá aqui, ó, a janela, aquele sistema que eu já falei, né? Você põe um papel branco atrás, ilumina bem, com uma lente de aumento, você observa lá dentro para ver como é que ela tá. Eu já fiz isso, ela tá boa o suficiente para a gente fazer um teste. Só que eu tenho que resolver esse problema da temperatura antes. Mesmo sistema, cubetinha, eu já mostrei no vídeo do Bio 2000, Peltier, essa pecinha branca aqui, ó. E agora vem a parte chata que eu não gosto de desmontar, obviamente, mas não tem jeito, né? Sensor de temperatura aqui embaixo, é um circuito integrado, né? E o Peltier aparentemente invertido, vamos ver. Porque tá tão bem instalado aqui, não tá parecendo estar invertido não. Mas o funcionamento está invertido, então eu vou ter que inverter para poder ter certeza. Porque olha, o fio tá dobrado correto, ó. Eu concluí que não foi invertido aqui o Peltier não. Porque teria que torcer muito o fio, ele tá na posição correta, olha lá. Foi invertido, eu acho, no conector aqui, ó. Embora ele pareça estar correto, mas eu acho que ele estava assim. E depois na mexelança inverteu. Mas eu acho que ele é assim. Então, eu vou instalar do jeito que estava, só que eu vou colocar a pasta térmica, porque a dele mesmo já está seca, não tem mais nada aqui. Eu vou pôr essa pasta que ela é muito melhor, eu já mostrei em outros vídeos. E depois vou inverter o conector ali. É uma pasta bem gosmenta, ó. Onde encosta, ela borra. Se pegar na roupa, não vai sair. Aí fica tudo desalinhado. Aí quando estiver quase apertando, aí começa a alinhar tudo aqui. Dá um trabalho, viu? Por essas e outras que eu não gosto de mexer nessa parte. Ela é muito sensível, esse fio pode quebrar. E além disso, é chata, ó, o alinhamento não é bonitinho. Tem que ficar segurando, né? Apertar com calma, porque o Peltier pode partir se você apertar demais. Embaixo da chapinha tem um plástico preto, ó, e ele tem um entalhe que cabe certinho a cubeta. Então você tem que encaixar a cubeta naquele entalhe e isso garante que a cubeta fique centralizada. Ó, ela vai ficar encostada aqui, você aperta ela e ela fica na cara do gol aqui, ó, de frente para a lâmpada. O Peltier está alinhado com a cubeta, tá pronto, vamos montar de volta. Se você liga de um lado, ele esfria, tava 8 graus e tal. Você liga do outro lado, ó, ele esquenta e tá indo passando direto. Tem coisa errada aí, então agora eu inverti o conector, parece que está do lado certo, mas ele não controla. Então, desligar porque já tá bem quente, né? Talvez o sensor esteja com problema, vou verificar. Gente. O problema tava na minha cara e eu não tava vendo. O conector aqui do Peltier, ele é igual ao conector da lâmpada. O cara ligou o Peltier na lâmpada e ligou a lâmpada no Peltier. As tensões são meio, mais ou menos, parecidas. A lâmpada acende lá. Agora eu tô, né, pesquisando com mais calma, seguindo. Eu falei, mas a lâmpada é lá, caramba. Então liguei aqui, tá do jeito certo. Vamos lá ver. Quando eu peço para monitorar a temperatura, isso no próprio serviço do operador, eu mostrei aqui, ele já entra em 37 e ela já está subindo, ó. Meio devagar, né? Isso costuma ser mais rápido, mas para um teste inicial já tá bom, né? Sinal que as coisas agora estão funcionando. Então eu vou checar para ver se vai controlar esse tipo de coisa.
todo o processo, parte a parte, como se faz a desmontagem e montagem. Não dá para ficar mostrando o durante, porque é uma parte delicada e eu fico na frente e atrapalha. Muito cuidado ao desmontar o Peltier. Aqueles terminaizinhos dele podem quebrar. Esse aí, o terminal é bem rígido, mas eu já vi Peltier com o terminal bem sensível, doido para quebrar. Então tem que tomar cuidado. Porque como o Peltier ficou ligado e a corrente dos Peltier são sempre altas, tá tudo duro, ó, quebradiço. Então eu troquei toda a fiação, Peltier velho. Esse Peltier aqui veio de um Bio 2000, que é do próprio cliente. Então eu tirei, por isso que ele tá com aquele conectorzinho, que no Bio 2000 usa esse conector aqui. Eu dissoldei lá desde o início, troquei a fiação, pus um fio mais grosso, com mais cobre dentro. Eu acho mais apropriado para um Peltier. Ressecou até a abraçadeira, tá uma quebradiça quando eu tirei. Então tá tudo refeito, pasta térmica, tudo bonitinho. Vamos montar tudo de novo. Um aparelho cheio de mau contato aí. Você pensa que é uma foto, né? Não é uma foto, ó, a minha mão mexendo, ó. O relógio tá travado. Quer dizer, eu acerto lá o problema do Peltier, vou ligar o aparelho para fazer o teste e o relógio já começa travado. Tô aqui, encaixa, desencaixa para ver o que tá acontecendo. Bom, passaram alguns dias do início da manutenção, mesmo porque eu não tenho todo o tempo para ficar só num aparelho, tem outras coisas acontecendo, né? E eu me perdi um pouco no que eu gravei aqui para vocês, então eu vou fazer um resumo aqui do que foi feito para a placa funcionar. Então tinha sido ligado aqui o Peltier no lugar da lâmpada, né? E vice-versa, porque os conectores são iguais. E eu não tinha nem percebido isso no começo. Isso aí deve ter ficado muito tempo ligado lá. Aqui não foi, né? Porque eu ligo e desligo para procurar o problema. Aí teve, por conta disso, queimaram esses dois diodos, esses dois fusíveis, que são de um transformador que vai no circuito. Tinha vários problemas de mau contato, então eu tirei essa placa aqui, virei, até falta colocar parafusos ali ainda, que eu vou colocar agora, e ressoldei vários pontos por baixo. E não confiando do jeito que estava conectado aqui tudo, a coisa estava parecendo tudo muito velho. Eu tirei os CIs um por um. Tem um que é soquetado por baixo, também tirei, reencaixei. Fiz toda uma limpeza com álcool. Esse álcool aqui é aquele álcool 92,8, né? Não é o álcool que tem no mercado, aquele álcool não serve. Tem que ser álcool para uso profissional, que é esse aqui. Lavei a placa. Você vê que todo esse processo demora muito, porque você tem que esperar secar, ter muita certeza que está tudo em ordem para ligar de novo, porque senão você pode queimar a placa inteira. Você tem que entrar com soprador térmico, secar tudo. Eu que sou precavido com essas coisas, depois que eu passo o secador térmico, costumo deixar de um dia para o outro. Eu faço essas limpezas geralmente à tarde. E eu vi que ele melhorava, mas não ficava redondo. Isso por quê? Tá meio judiado. Tinha muita meleca aqui, ó, justamente muito próximo à região aqui do controle de temperatura. Umas melecas aqui, coisa muito feia. Então você faz a limpeza na placa depois com esse tipo de removedor. Pode ser querosene também, dá certo. Isso aqui você acha no mercado. É fundamental que você use isso. Você tira conectores, passa o removedor, fica encaixando, desencaixando, né? O CI também é bom quando você vai tirar para limpar. Você pode fazer com álcool ou com removedor. Levanta ele, joga o álcool e depois você encaixa sobre o álcool ou sobre o removedor para fazer a limpeza mesmo. Quando o terminal entra, ele faz o atrito e aí ele limpa. E depois haja soprador térmico. Detalhe, você põe o soprador, para um pouco, vai tomar café, vai fazer outro serviço, espera esfriar os componentes, volta, passa de novo o soprador e assim vai, até secar tudo. Não vai ficar com o soprador em cima assim que você queima tudo com o calor do soprador, até derrete o conector aí. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Bom, feito tudo isso, aí a placa ficou redonda. Aí os diodos, fusíveis e o Peltier, e aí feito tudo isso, aí ele voltou ao normal. Então fiz depois a limpeza da cubeta com aquela solução de Cândida, 50% Cândida, 50% água. Tá tudo limpinho agora. Relógio, tudo isso voltou a funcionar.
Quando você faz isso com líquido e tudo mais, como a bateria está ligada, você pode causar sujeira na memória. Foi o que aconteceu. Tive que fazer o zeramento de memória de novo. Você entra com a senha técnica para fazer zeramento de memória e tudo mais. E aí ele ficou zerado de novo. De tanto mexer, quebrou esse fiozinho aqui do terra que vai lá no motorzinho. Vou colocar outra braçadeira agora. E ficou pronto. A gente vai agora para as partes de teste, né? Obviamente já fiz alguns testes, correu tudo bem. Lembrando também que quando o aparelho apresenta esses problemas de contato e coisas do tipo, aqueles testes que a gente faz de mau contato, de pegar o aparelho, bater forte, dar uns tapas mesmo, ir na placa e bater com o cabo da chave de fenda nos componentes, você tem que fazer até com mais rigor nesse aparelho, para que, se ele tiver algum problema de mau contato, que apareça agora na sua frente. Não a gente ficar fazendo assim com muito cuidado, porque o aparelho pode mascarar o problema e depois apresentar lá no cliente. A gente não quer isso. Se tiver que acontecer, que aconteça aqui. Vamos então ao teste de filtros. Esse teste bem completo eu já fiz no Bio 2000. Vou deixar o link abaixo para que vocês possam olhar lá com mais detalhe como que é feito. Aqui eu só vou mostrar o que eu vou fazer, depois eu vou mostrar o resultado. Então você tem aqui a solução padrão de fábrica, aquela tabela que a fábrica manda. Eu já coloquei tudo nos tubinhos, não precisa ser tubo calibrado, eu pus porque eu tenho os tubos aqui. Não precisa porque o Bio 200 ele não faz teste com tubo, ele vai aspirar a solução aqui direto e vai fazer. Então agora eu vou proceder com os testes e vou mostrar o final da coisa para vocês. Quero que vocês vejam essa última etapa aqui do último filtro. Olha lá. Então pediu a confirmação do blank, está perfeita. A amostra 1 eu vou colocar água mesmo. Perfeito. A amostra 2, 670, ó, é o verde. Então eu vou colocar o verde aqui. Vocês não estão vendo porque eu estou na tela aqui que eu quero mostrar um detalhe. Anotei o valor do filtro, depois nós vamos discutir esse valor. Aí ele pede a amostra 3, eu vou colocar água. E agora vocês vão ver o que eu quero mostrar. Eu pus água, deveria dar algo bem próximo de zero. Ó. Tá dando 0,070, é um valor alto. Por quê? Porque essa cubeta está com um certo arrasto. O que quer dizer isso? É uma cubeta que está suja, vamos dizer assim, ela não está perfeita. Mas e aí, por que você não fez a limpeza? Eu fiz. Então eu fiz a limpeza com aquela solução 50% cândida, 50% água. Aquilo fica muito bom. Vai lá no vídeo que eu mostrei aí na descrição para ver como é que faz isso. Você faz, limpa, deixa de molho. É chato pra caramba, demora, toma um tempo, mas esse é o procedimento. E aí deixa ela bem limpinha. E mesmo limpinha, ela tá com o arrasto alto. Isso chama-se arrasto. É o restante da amostra anterior que ainda fica na amostra posterior. Vamos fazer mais uma leitura. Ele tá pedindo, ó, coloque a amostra 4. Eu vou colocar água de novo. E agora ficou muito bom, né? Tá vendo? Bem próximo de zero. É assim que tem que ser. Ele só tem que dar um valor aqui na terceira casa. E ele estava dando na segunda. Chega a dar até valores até mais altos do que os 70 lá, viu? Então ela tá com arrasto. E agora, o que faz num caso desse? Como o arrasto não é uma coisa absurda, é um arrasto pequeno, é grande porque a gente quer, mas é pequeno para se considerar problema. Então a gente avisa o cliente, olha, vai usando, no que você desconfiar de algum valor, refaça, porque com o tempo ela vai entrando nos eixos. Acredite, esse aparelho estava muito tempo parado, foi muito tempo mexido e agora que ele está voltando à marcha. Então não é do dia para a noite que acontece. Vamos fazer mais uma leitura para a gente confirmar o que eu estou falando. Estou colocando água. E é isso aí, tá perfeito agora. Então é um aparelho que ainda ficou com um pouquinho de arrasto, né? Podemos voltar. Ele vai pedir para passar água. Tá pronto. Então vamos interpretar as leituras. Você tem aqui a tabela, ó, com os filtros lá e vamos direto ao ponto. 340 excelente, 405 ótimo, 505 excelente, 546 ruim, para não falar péssimo, 578 bom, 620 ruim e ruim. 1, 2, 3 filtros ruins.
Esse é o resultado desse aparelho. Agora, eu vou discutir com o cliente se ele quer que troque ou não, porque vai muito dele fazer o exame ou não fazer esse exame, aí eles vão decidir lá. Mas o fato é que agora o aparelho está redondinho, tudo funcionando, aparelho pronto para uso de novo. A gente viu que deu tudo certo, só ficou faltando a questão do filtro, para o cliente ver o que queria trocar dos filtros que eu detectei que estavam ruins. Então, eu vou mostrar aqui a troca do filtro de 546. Ó, tem o disco de filtro lá, as posições que ficam sobrando. Você tem o primeiro filtro aqui, ó, você vai pelo filtro azulzinho, né? O primeiro azul que você vê. Aqui tá vazio, ó, tá vendo? Não tem nada. Então, 340, 405, 505, 546. Tira assim, se cair aqui no vão você tá enrolado, porque aí vai ter que desmontar para procurar lá. É chato. Eu usei uma chavinha relojoeiro, é o que eu recomendo. Ele tem um furo aqui atrás, você põe ele bem na reta ali, ó. Vem com a chave no furo e empurra. Ó a chave aqui, ó. Sai na ponta dela aqui, ó. Empurrei, tá o filtro na minha mão, ó lá. Até para ver que o filtro tá manchado, ó. Tá ruim. Eu venho com o meu. Tá lá. E agora a parte mais difícil que é colocar o anel. Porque a mão não entra, né? Tá colocado, mas tem que empurrar. Vou usar o próprio filtro que estava. Seguro o disco aqui, ó. Tá lá, pode ver que ele ficou afundadinho, certinho. Depois 578, 620, 670. São os dois outros ruins, né? Que tem que ser trocados. Mas já deu para entender como é que faz, né? Vou só tirar esse último aqui que tá fácil. Para mostrar que porque ele é diferente, ele é mais curtinho, tá mais difícil ali, ó. Então vou mostrar esse aí também. Viu como deu mais trabalho esse, porque tá lá no fundo, né? Ó, às vezes acontece isso, ó, esse filtro tá duro. Eu tô empurrando ele tá enroscado ali. É um parto, mas tem que tirar ele dali. Se nada disso der certo, você não tem outro jeito. Você tem que desmontar todo aquele conjunto que eu tinha montado lá, tirar o disco de filtro e aí tirar com ele na bancada. Então, fazer força e rezar para ele sair. Sempre apoiando o disco de filtro, porque ele é plástico, ele pode quebrar. Vou usar uma chave maior, ele tá vindo, ó, mas ele tá enroscando. Então essa chave tá muito fininha, não tem problema apoiar com força o filtro, porque ele já tá estragado, né? É por isso que esse aqui enroscou mais, ó. Por muito tempo no mercado, apareceram esses filtros de 7 milímetros, ó. Tem bastante ainda, mas os de 12 milímetros agora tem mais. Então, esse aqui vinha com adaptador de alumínio. Nesse caso eu não vou usar. Você vê aqui também, quer ver? Ó, ele tem também aqui, ó, um tipo de um colimador, ó. Vou tirar ele só para mostrar. Ó, para estreitar mais o feixe de luz. Mas esses filtros já tem o diâmetro dele certo, nem vou usar esse aqui. E tá pronto. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, compartilha com seu amigo e assiste mais esse vídeo indicado aqui no finalzinho para você.